Bem, retornamos, tivemos um problema com a transmissão, né? Então veja ver se o padre consegue acessar agora novamente para nós iniciarmos. Isso. Deixa eu olhar agora. Eu não estou conseguindo acessar do padre. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O pedido está sendo feito, mas diz que ele não permite. Acho que a conexão não está funcionando aqui. Deixa eu ver nas configurações novamente. O que aconteceu aqui? Oi, padre, boa Boa noite. noite, estava meio complicado aí a coisa, hein? Pois é, eu estava tentando ajeitar e estava olhando todo lado, não estava Pois conseguindo. é, Bem-vindo, padre. tudo bem, boa noite a todos vocês, a você, professor João Carlos, é uma alegria podermos participar novamente, né? Já é a nossa segunda live que nós fazemos, hoje falando um pouco sobre esse momento muito importante da Quaresma, né? Que é um momento de renovação, de espiritualidade, né? Então, a gente está aí à disposição aí de vocês. Tudo bem, então, mais uma vez, bem-vindo, padre. Uma satisfação imensa tê-lo novamente para conversarmos sobre esse período tão propício a, ao repensar, ao recomeçar, né, da nossa vida, tanto Sim, espiritual, quanto social também, porque a nossa conversão, ela já ensina Santo Antônio Maria Zacaria, é algo diário, no cotidiano, né, em todos os dias nós devemos viver esse recomeçar da conversão. E a conversão ela não é só algo interno, é uma sim, interioridade, mas que também transmite uma exterioridade, né? Mostra, né, perfeitamente. aquilo que nós acreditamos, né, cremos, mas nós também demonstramos. E a Quaresma nos pede esse tempo de conversão. E aí nós vamos começar, padre, com uma pergunta que eu acho que começa de toda a catequese também, quando a gente fala com as crianças sobre Quaresma. O que é Quaresma e por que precisamos ter esse tempo da Quaresma? Bom, primeiramente vamos ver o que significa a liturgia, o ano litúrgico, né? Qual é a finalidade da liturgia? Fazer memória dos acontecimentos mais importantes da nossa salvação. Só que não é uma memória simplesmente assim, eu sei que Jesus nasceu, eu sei que Jesus pregou, eu sei que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. Não é essa memória. É uma memória mais de vivência, que vem até o nosso coração. E o ano litúrgico ele é dividido em várias etapas ou tempos. Nós temos o começo do ano litúrgico, que é o advento, que não só prepara para o Natal, ele prepara para a vinda definitiva de Jesus. Pois nós temos o tempo do Natal, que é a grande reflexão sobre o mistério da encarnação do Verbo, a vinda de Jesus até nós,
através da Virgem Santíssima. Depois nós temos uma parte de tempo comum, e aí iniciamos a quaresma na quarta-feira de cinzas com jejum e abstinência de carne. Esse tempo da quaresma vai até o domingo de Ramos. E às vezes o pessoal acha que a segunda-feira santa, que terça-feira não, ali não é mais quaresma, é a semana santa com o Tríduo Santo. É independente da quaresma, embora os paramentos, especialmente na segunda, na terça e na quarta, são roxos ainda, mas é a semana da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, nós temos 40 dias do início da quaresma até o final. E é muito importante, o número 40, ele representa uma geração. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, quando Moisés poderia ter levado bem menos tempo para passar pelo deserto do Sinai, bem menos. Mas ele levou 40 anos no deserto para que se formasse uma nova geração que se esquecesse da questão do Egito e se relembrasse das maravilhas que Deus realizou com eles antes deles estarem no Egito e depois através do que Moisés lhes ensinou. E vai ser nesse deserto que eles vão receber toda a lei, parte do Torá. O Levítico e o Deuteronômio, que são 2 livros que se completam, eles têm todas as instruções que Moisés passou dentro desse momento, vamos dizer, de transformação, como acontece com a larva, né? Uma larva, por exemplo, se transforma em borboleta. Então, é uma transformação qualitativa e quantitativa. E como a liturgia ela tem a finalidade de trazer essa graça até nós, então, esse tempo litúrgico, especialmente, ele é um tempo propício para 3 partes, ou 3 elementos que se completam. A oração, a penitência e as obras de misericórdia. Você pode, eu não tenho aqui, mas você pode pegar o catecismo e ver anotada a lista de obras de misericórdia, inclusive sepultamento de uma pessoa é uma obra de misericórdia, a visita a um doente, a visita a um presidiário, um conselho bom que você dá para uma pessoa é uma obra de misericórdia. Um bom dia bem dado, com sorriso, também é uma obra de misericórdia. A esmola... Pequena Via, Teresa. Como? A Pequena Via de Santa Teresinha, né? Que ela fala de pequenas coisas. Exatamente. Um sorriso, um bom conselho, perder tempo com uma pessoa para que ela fique feliz. Vamos dizer, está com uma pessoa com problema de depressão, de ansiedade, e você simplesmente fica ali com aquela pessoa para transmitir para ela uma mensagem, né? Então, são muito diversas obras de misericórdia. Mas a oração, que é o primeiro ponto, a gente segue o que Jesus seguiu. Você veja, por exemplo, que sempre antes de uma grande missão, Jesus rezava. Tanto que os apóstolos ficaram curiosos e perguntaram como que se reza. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Jesus passava noites em oração, né? Meditando, rezando sobre a missão
dele, sobre o que Deus, o Pai, queria dele, e assim por diante. E para nós, a oração, eu diria que ela tem uma dupla finalidade, né? Nós descobrimos o que Deus quer de nós através da oração, e através da oração nós criamos força para concretizar o que a oração nos inspira. Santa Teresa diz que a oração trata de amizade com aquele que nos ama. A Santa Missa é a mais perfeita das orações. Depois nós temos a adoração ao Santíssimo, nós temos as devoções diversas, o Santo Rosário, o Breviário, a meditação da palavra, uma infinidade de tipos de oração. E a penitência. Qual é a finalidade da penitência? Quando uma pessoa vai para a UTI de um hospital, ela sente as suas limitações. Às vezes aquele grande empresário, bajulado, que todo mundo recebia bem nas empresas, de repente ele tem um derrame cerebral e ele vai para uma UTI dependendo do médico e dependendo também de enfermeiras. Mas naquele momento é o momento que ele pensa e diz, olha, por que eu existo? Para onde eu vou? Então a penitência é um ato voluntário, não é o caso de um doente, mas vamos dizer, o doente pode fazer penitência à medida que ele oferece a doença dele como penitência. Mas a penitência é um ato voluntário que faz que eu entenda qual é a minha origem e qual é meu destino. Então, lá, a prática dos jejuns dos antigos padres do deserto e todos os grandes santos, São Francisco de Paula, São Francisco de Assis, que eram grandes penitentes, eles sentiam necessidade da penitência para eles se colocarem na situação real que eles deveriam estar. Então, esse tempo é um tempo de penitência também. Nós tivemos quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência de carne. Agora, sexta-feira santa também. Mas nós podemos escolher. Eu sou um chocolatra, né? Eu gosto muito de chocolate, então eu vou oferecer para Deus nessa quaresma, não vou comer chocolate para que meu amor por Cristo aumente, né? E muitas outras coisas que a gente pode escolher, mas sempre tem que ter o oferecimento, né? Senão é uma coisa que fica inválida, vamos dizer. Pode ter uma dor na tua unha, tu oferece para Deus, essa dor vai ter um valor de merecimento para ti e para outras pessoas, né? Então, esse é um resumo. Agora estou à tua disposição, né? Se tu tem alguma pergunta que tu gostaria, ou tu quer que eu enfoque um outro ponto, de repente. É interessante essa situação desses três pontos, né? O jejum, a oração, a penitência, né? As obras de caridade. E a oração, né? De manhã nós comentávamos isso na web rádio, né? Parece que as pessoas veem a oração como algo surreal, não faz parte da nossa realidade agora. Eu creio que o Papa Bento XVI falava isso nessa sociedade pós-moderna. Nós vamos excluindo a presença de Deus e queremos, né, o imediatismo e nós esquecemos da oração. E o senhor falava da questão de Santa Teresa, e hoje, inclusive, nós celebramos, né, o aniversário do nascimento de Santa Teresa d'Ávila, e ela nos ensina a oração, como esse contato, essa conversa diante com Deus. Mas a nossa oração, de fato, Padre, para ela ter
sei se a palavra seria essa, um valor real, um significado mesmo para a minha vida. Ela teria que ser de uma oração no momento só devocional, ou ela tem um mais para que eu possa... Não consegui essa segunda parte. Ela tem um valor devocional e qual é a outra parte? Se tem algo a mais para ela ter esse sentido, né, de importância com Deus. A oração, ela também é uma devoção, eu diria, né? Ela é uma devoção, porque para você rezar, em primeiro lugar, você tem que ter fé, né? Você tem que crer. Se tu não acredita, tu é um papagaio. Tá fazendo a oração do papagaio, né? Então tu precisa crer realmente naquilo que tu faz. E a devoção tem que me levar à comoção. O que é a comoção? Não é simplesmente chorar diante da imagem do crucificado, não é só isso, mas uma comoção que me arraste a fazer o bem, que me leve a fazer o bem, porque a finalidade vamos dizer assim, do cristianismo, do santo batismo que nós recebemos, é justamente nos tornarmos agentes especializados em fazer o bem. E é isso que, vamos dizer, a oração, amanhã nós vamos ver o fariseu e o publicano rezando, é o evangelho da manhã. Então, o fariseu, ele louvava a Deus pela perfeição dele, não é assim? E o publicano pedia perdão a Deus pela imperfeição dele. O fariseu não saiu justificado do templo porque foi uma oração direcionada à sua autossuficiência. Enquanto que o publicano, ele sai justificado porque ele soube se entregar a Deus. Então, por exemplo, a Santa Missa, né? Eu tenho muito cuidado quando eu vou celebrar a Santa Missa. Eu já sou um padre idoso, né? Tenho 60 anos já, vou fazer 35 anos de ordenação, e eu celebrei a missa de várias formas, assim, durante a minha vida, como padre jovem, dentro da renovação, dentro da tradição gauchesca, coisas que vinham assim que hoje eu não tenho mais coragem de celebrar daquela maneira. Porque eu sinto, por exemplo, que a Santa Missa é o momento mais importante da minha vida. Entende? Então, ali, aquele momento, um momento de encontro com Jesus, e que eu peço que Jesus mude meu coração, mude a minha maneira de ser. Essa é a finalidade da Quaresma. Até eu comentava com as pessoas na quarta-feira de cinza, anote uma palavra que você deve melhorar. Vamos dar um exemplo. Falar mal das pessoas. Eu coloco assim, nessa Quaresma, eu faço um propósito de não falar mal de ninguém. E aí, bota a data e marca a data para o ano que vem. Na quarta-feira do ano que vem, tu olhar o que tu anotou ali. E fazer uma reflexão. Será que eu vivi isso? Será que eu estou dentro desse plano de Deus, né? Então, é isso aí. Você falava também da penitência, né? Nós temos a obrigatoriedade do jejum e da abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Mas há um costume, acho que tradição, que nas quartas e nas sextas também não se consuma a carne vermelha, né? Seja também nesse sentido. Não é uma obrigatoriedade. Sim. Mas a gente ouve muito, né, que o jejum não seja jejum de comida. Aí a minha pergunta é,
como alguns utilizam, a gente não vou fazer jejum de comida, mas vou fazer o jejum de assistir novela, jejum de, não sei, de beber. Isso seria um jejum ou uma mortificação? E qual a diferença? A diferença do jejum, o jejum é na alimentação. Não, aí realmente não existe como dizer que jejum, vou fazer jejum de celular. Tu não come o celular, né? Agora, pode se chamar mortificação ou oferecimento, né? Eu vou fazer um oferecimento. Por exemplo, eu tenho essa doença, tenho a diabetes já há muitos anos, e até eu falava ontem com um padre que também está doente, eu dizia, nós temos que aproveitar essa doença para oferecer para Deus, pela Santa Igreja, pela conversão de pecadores, né? Então, é uma forma de oferecimento ou mortificação. Essa palavra mortificação tem relação com a morte, ou seja, tu deixa de viver uma coisa que seria agradável para ti, né, para oferecer isso para Deus. Agora, o jejum, ele é somente em termos de alimentação. Às vezes o pessoal me pergunta sobre o jejum dos israelitas ou o jejum dos árabes, que eles fazem do nascer do sol até o seu ocaso. Então, por exemplo, bebe só água de todas essas horas, dá mais ou menos 12 horas, talvez. Não sei, depende da época, né? Se for no inverno é bom, para nós aqui é ótimo, porque o dia demora para amanhecer e anoitece rápido. Aqui, 5h30 no inverno, está anoitecendo, né? Agora, se for no verão, até às 8h30 tem sol, né? Não, às vezes as pessoas perguntam isso para mim, né? Não há uma prescrição nesse sentido, entende? A prescrição é o seguinte: tu vai fazer 2 refeições suficientes, sem carne. Eu sempre digo assim, às vezes aqui, principalmente, é uma reunião de portugueses aqui, que eles reservam o peixe, como é que é o nome? O bacalhau. Reservam o bacalhau para Sexta-feira Santa. O bacalhau feito a Braga, que é uma delícia, uma coisa, olha, ou escondidinho de bacalhau, né? Ou um prato belíssimo de camarão, né? Não não é isso aí, não é jejum, não é jejum. Tem locais, por exemplo, que a carne vermelha é mais barata que o peixe. Tu vai por isso, não, né? Agora os ovos estão caros, né? O nosso presidente conseguiu uma façanha, aumentou o preço dos ovos, né? A gente estava esperando a picanha e no fim até os ovos estão caríssimos, né? Mas eu sempre digo o seguinte, ó, uma sopa, legumes com ovos, né? E à noite, se tu tá com muita fome, além dessa sopa, come mais alguma coisinha, né? Agora, aí nós temos um porém, que é as pessoas doentes e as crianças doentes e idosos, né? Mas só que o idoso para a igreja é acima de 70, né? Eu acho. Não é 60, que nem o meu caso. É isso, né? Aqui tem uma pergunta. Sim, tem uma pergunta. Padre. Vamos ver. Sim. Ela diz assim: boa noite, padre. Em relação à penitência, ela deve me levar a uma mudança de vida. E como fazer para que essa penitência me leve a essa mudança de vida verdadeiramente e não só no período da quaresma? Olha, na realidade, a quaresma é um tempo privilegiado para isso, mas nós devemos fazer penitência nos outros tempos também, né? Devemos fazer algum oferecimento também, como falaste na mortificação, a gente tem que fazer. Agora, o bom mesmo são os propósitos, né?
Que nem eu estava de retiro agora, essa semana, aqui no município perto, na casa de retiro, com o bispo Dom Carlos Lema, que é um bispo muito bom lá, auxiliar de São Paulo. E ele colocou para nós muitas coisas sobre o sacerdote, quem é a pessoa do sacerdote. E você vai anotando e vendo, eu preciso tomar consciência disso, daquilo. Então, quando nós rezamos e pedimos ao Espírito Santo para a concretização desses propósitos, nós estamos cumprindo o objetivo da Quaresma, que é um tempo propício para esses exames de consciência que nós deveríamos fazer sempre, né? Eu tenho, inclusive, ali, pendurado na porta do meu quarto, uma disciplina. Deixa eu ver se eu pego ali para mim. Eu tenho uma disciplina que os frades, eu já apliquei ela muitas vezes, agora até não tenho aplicado essa menor. Essa aí. Agora eu não tenho aplicado a disciplina, que é uma mortificação que você pode fazer. Eu fiz várias vezes isso na época que eu era frade e ainda faço quando necessário, né? Isso aqui é a disciplina, né? Que é um chicotinho muito bem feito, por sinal, né? Vou mostrar para vocês, ó. Tem essa parte dobrada aqui de 4, né? Depois tem quase um azorrague, taquilatum, né? Aí ele é toda feita. Eu não sei fazer, nunca fiz. Essa aqui eu consegui dos antigos frades, e a disciplina ela era aplicada 3 vezes por semana. Você rezava o Salmo Miserere cantado, e enquanto você rezava, então você fazia não vou dizer flagelar, porque isso aqui não vai entrar na carne, né? Se tu der com força, dá uma dorzinha. Se principalmente estiver sem camisa, que é quando a gente aplica pessoalmente, né? Ultimamente eu não tenho aplicado, porque como eu fiquei doente, a minha doença tem me ajudado muito, né? Então, essa é uma forma de mortificação. Existe também, não estou dizendo para fazerem isso, pessoal. Eu estou colocando uma curiosidade para vocês verem como é que é, né? Aí tem aqueles filmes azarento lá da Última Ceia, lá do livro aquele, que aparece o rapaz da Opus Dei se flagelando. Não é isso, não é aquilo lá, tá? Mas os santos, muitos santos se flagelavam, muitos santos. Inclusive, Santa Rosa de Lima usava uma coroa de espinhos, não como o Henri Christi, que o Henri Christi, ele usa um pano, os espinhos para fora, né? Não tem espinho cravado na cabeça dele, tinha que fazer batesse o cravo e fincasse na cabeça dele para ele raciocinar um pouco mais, né? Deixar de ser o que ele é. E, então, Santa Catarina de Sena também, o silício, eu não tenho aqui silício, que é uma espécie de corrente com ganchos para dentro e se prendia ou no pescoço, ou na barriga, ou na perna. Papa Paulo VI usava bastante o silício. Santa Clara de Assis, né, também usava. Bom, aquele período lá era o período das penitências, né? Né, que ela usou uma única vez, porque quando ela colocou nele, cravou no corpo e ela não conseguiu mais tirar, então ficou o período com silício. Durante uma prática de uso de penitência, né? A questão também, existe muito o fato da configuração com a paixão e morte de Jesus. Então, por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela teve aquela ferida que ela queria uma dor que Jesus passou na cruz. E Jesus deu justamente o espinho, cravou na fronte. Se você for analisar o Santo Sudário de Turim, as imagens que agora estão sendo feitas através de sistema 3D, você vai ver
o corte de Jesus na testa, né? Então, agora, claro, eu digo, eu nunca, como diretor espiritual, mandei a pessoa usar a disciplina. Não, nunca fiz isso. É isso. Porque é uma posição, é algo muito pessoal. É algo que eu tenho que fazer. No meu noviciado, eu dormia em cima de tábuas, não tinha colchão, eu tirei o colchão, né? E passei quase todo o tempo do noviciado dormindo sobre tábuas. Também eu tinha uma corrente que eu amarrava no pescoço por baixo do santo hábito, né? São momentos da nossa vida que são importantes, né? Agora, por exemplo, tu está doente, oferece a tua doença, né? Eu, por exemplo, não tenho mais obrigação do jejum desde que eu fiquei doente, mas eu faço assim, dentro da possibilidade, porque eu tenho que estar cuidando sempre o nível de glicose, né? Então, se a glicose baixa, inclusive, eu sou liberado até do jejum eucarístico, né? Porque um diabético, ele pode comer uma bala durante a missa, por exemplo, e vai comungar santamente, porque aquela bala não é para o prazer dele, é por uma questão de se curar, né? Eu já cheguei ponto, às vezes, de comer 4, 5 balas antes da missa, né? Mas aí o pessoal da sacristia me explica, olha, meu nível de açúcar está baixo, se eu não fizer isso, eu posso cair no altar, né? Celebrando. Então, eu já comi bala durante a missa também, mas isso são exceções, é claro, né? É uma hora antes da comunhão que a gente faz esse jejum, porque nós vamos receber o alimento eterno. Então, o jejum eucarístico tem esse sentido, né? Tu vai receber o alimento de todos os alimentos. Aquele que fez os alimentos foi Deus. Aquele que nos ama absolutamente. O amor de Deus é eterno, infinito e permanente. Eterno, infinito e permanente. A gente não consegue penetrar na grandiosidade do que é realmente o amor de Deus por nós. Padre, o senhor falou que da sua experiência vocacional, né? O senhor foi religioso, o senhor era frade de que ordem religiosa? Eu fui carmelita descalço durante 26 anos, né? Eu saí da ordem por motivo da fundação da nossa obra missionária. Eu fui um frade muito realizado na minha vocação. Eu ainda vou dizer assim, eu sou praticamente um frade, porque eu vivo uma vida, eu só não tenho a comunidade dos frades, mas eu vivo uma vida meio assim, um pouco de eremita, né? Mas eu senti no meu coração que Deus queria a obra missionária, e então eu tive que tomar uma decisão que não foi fácil, porque eu era uma pessoa estruturada dentro da ordem, com responsabilidades formativas durante muito tempo, né? Fui formador, inclusive o atual provincial foi meu formando, né? Mas Deus, isso aqui é um chimarrão, o pessoal do norte aí não conhece, né? A única coisa que eu conservei foi o chimarrão, não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, nada, mas o chimarrão eu não dispenso, né? E então foi uma mudança, porque Deus surpreende, né? O nosso pregador contou uma história muito interessante de um bispo aqui do Rio Grande do Sul, que foi chamado, ele já era bispo, auxiliar de Porto Alegre, mas ele foi chamado com 70 anos para fundar uma diocese, Dom Tadeu Canelas. Aí ele estava na reunião do clero e ele contou uma história para os padres, para os outros bispos. Ele disse assim, quando eu me ordenei, eu peguei e assinei um papel
e entreguei para Deus. Não sei se ele botou no sacrário, não sei. Mas ele disse assim, eu assinei o papel em branco. E disse, agora eu não tenho mais vontade, o senhor vai me comandar, que tem que acontecer. Aí ele falou, eu achei que o meu papel já estava preenchido, e agora com 70 anos, Deus chegou lá e achou uma vaguinha, um espaço ali e me colocou como bispo numa diocese. Então, nós somos da igreja, né? A gente, como carmelita, como da obra missionária, eu insisto muito com os membros da obra que nós não somos um gueto, porque às vezes as novas comunidades elas se tornam um gueto. Ah, eu não participo mais da renovação, porque eu sou da obra tal, agora eu sou da tal comunidade. Não, eu sou totalmente contra isso. Nós somos igreja. Nós temos uma característica na obra missionária, que é a nossa oração e o uso da cruz. Tá? Dentro disso, aonde a igreja nos solicitar, nós auxiliamos. Eu faço parte do colégio de consultores da diocese e ajudo na formação dos diáconos e os seminaristas. Eu estou totalmente e digo para o pessoal da obra e a igreja que comanda. É Deus que tem que comandar. Que às vezes os fundadores eles se acham deuses quase. Né? E quando Deus me chamou, o Espírito Santo me chamou para a obra missionária, eu disse para um dos cofundadores, olha, nós não vamos ser nem 8 nem 80, porque eu estou saindo de uma ordem que é bastante definido, tudo definido. Não quero isso para essa comunidade aqui. Mas também eu não quero o que hoje são as novas comunidades. Né? Nós vamos ter um estilo de vida apostólica com a maior tranquilidade. A gente tem gente solteira, casada, 3 sacerdotes que se formaram dentro da obra missionária e que estão servindo a igreja. Né? Eu tenho uma frase comigo que eu digo assim, o verdadeiro profeta forma novos profetas. Elias formou Eliseu, por exemplo. Agora, tu pensar assim, morreu o fundador, acabou, não tem mais ninguém vivendo aquilo, né? Então, acho que tem que tentar fazer de tudo um pouco, né? Tem mais alguma coisa aí? Acho que tem mais O senhor falava. alguma pergunta. Sim. Não tem mais. Desculpe. Ah, tá, não. É a mesma. É a mesma. O senhor falava da penitência, né? O senhor falou desse sentido de Santa Catarina, né? De Santa Rita. Sim. Padre Pio também pedia, né? Numa oração, também experimentar esse sofrimento, ele recebe os estigmas. E Santa Míriam do Crucificado também, inclusive, quando o senhor falava, eu virei um pouco, eu fui pegar essa relíquia, esse é um relicário, uma relíquia de Santa Míriam do Crucificado. Santa Míriam? Uma carmelita, a mística carmelita pequena. A chamada Pequena Árabe. Sim. Pequena Árabe. Eu me lembro quando canonizaram ela. Eu recebi essa relíquia já tem, eu acho, uns 5 anos. Ela é uma relíquia de 1º grau. Opa! O sangue dos estigmas de Santa Míriam. Eu recebi do Carmelo Aventurei. Ele é o Carmelo, né, de onde morou Santa Míriam, e as irmãs me deram, né, me doaram essa relíquia. Eu nem acreditei. Esteve no Oriente, então, porque o Carmelo dela, que país era? Belém. Eu mandei pelo correio, na verdade eu mandei por e-mail, por correio das irmãs, né, pelo e-mail, e contei um pouco, e elas me mandaram por correio a relíquia. Essa irmã, ela fazia muitos milagres, ela era extraordinária, inclusive ela estava com a mão para fora no caixão, né? E as irmãs colocavam para dentro, não, a mão voltava para fora, e a superiora chegou e disse, irmã Miriam, pela santa obediência, deixe a sua
mão no peito. E aí ela deixou, o cadáver obedeceu, né? Ela Sim, era ela. árabe, ela estava prometida em casamento, inclusive, né? E fugiu do noivo e do pai para ser carmelita. Interessante, né, a vida. Mas nesse sentido, padre, a pergunta é assim: eles, os santos, né, que tiveram esses contatos maiores com os estigmas e outros milagres que Deus proporcionou a eles ali, né, graças, para se contar com o sofrimento. A gente ouvindo assim, parece que assim, eles gostam de sofrer, né? Parece que são masoquistas, que não é isso. Mas a característica do sofrimento levada para com uma finalidade, por exemplo, de encontrar a nosso Senhor, de ajudá-lo, ele tem um valor para nós. De qual forma que nós podemos mensurar esse valor? A questão é a seguinte: vamos ver. Quer ver o Padre Pio? Vamos ver São Francisco, que é o mestre do Padre Pio. O que acontece com São Francisco? São Francisco, ele era um jovem normal da sociedade e ele teve vamos dizer, um arrebatamento, uma experiência mística com Jesus crucificado, inclusive aquela famosa cruz de São Damião, né? Que ainda hoje está no convento das Clarissas em Assis. O que levava esse santo, ou levou São Francisco? Ele viu que o amor não era amado e ele queria se tornar um alter Christus, um outro Cristo, auxiliando Jesus a carregar a cruz. É uma pena que agora eu não tenho como te colocar, mas tem uma figura que foi pintada lá na segunda Basílica, São Francisco, e ela traz assim: Jesus carrega a cruz, olha para trás, está São Francisco olhando para ele carregando uma cruz semelhante à de Jesus. Eu tenho, acho que numa dos meus feitos aí, perdida essa imagem aí. E eu achei muito significativo aquilo, porque não é que os santos quisessem sofrer, eles queriam imitar a Cristo. E o sofrimento, de forma oferecida, a mortificação, é uma forma de solidariedade que Jesus viveu. Por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, ele entregou a vida dele por um pai de família no campo de concentração de Auschwitz. Então, é um gesto de Cristo. É um gesto de Cristo. Porque Cristo entregou a vida dele por nós todos. E quando tu entrega a vida pelos pecadores, a Nossa Senhora de Fátima falava muito para as crianças em Fátima: reze pelos pecadores. Conversão dos pecadores. Eu tenho dois pontos: a conversão dos pecadores e os IG. IG são os ignorantes. Tem pessoas que têm QI e são os IG, que estão às vezes dentro das universidades falando baboseira contra a igreja. Sobra ainda da Revolução Francesa, da ignorância do Paulo Freire, que colocam como sendo o Deus da pedagogia um ignorante, um comunista ignorante, entendeu? Eu falo isso como verdade. Aqui nós temos uma universidade que é uma vergonha, essa universidade. É um verdadeiro chiqueiro intelectual. Porque nós temos que ter consciência do que é certo e o que é errado. O que levou Eva a cometer o pecado original foi ela ser enganada pelo diabo. Mas se ela soubesse que aquela fruta não traria a inteligência, ela não iria comer. O que acontece com a maioria da população no mundo? A cultura woke
que é essa aí que está estragando as famílias, toda a da esquerda, no caso, né? Ela fala mentiras. E se tu não for uma pessoa verdadeira, que busque a verdade, como eu até comentei com o nosso bispo aqui, o Dom Jorge. O Dom Jorge era como é que eu vou dizer assim, quando uma pessoa apoia um partido, mas ele é mais que um apoiador de um partido, é um... Filiado. Não é fundador. Não, Filiado. quando tu tá num partido político e tu é um grande defensor desse partido, né? E ele era do PT, inclusive, né? Ele era da esquerda, como eu. Eu fui formado pela Teologia da Libertação de primeiro grau. E agora tem essa teologiazinha, essa que está aí é de quarto, quinto grau. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho colegas que não conseguiram fazer a metanoia, raciocínio diante da realidade. Tenho colegas meus que estão com a cabeça do Leonardo Boff, cabeça de galinha, né? Pensando ainda como Casaldáliga, né? Não vou dizer sobre a vida moral dele, que eu não sei, nem sobre Dom Helder Câmara, mas infelizmente foram pessoas que não souberam interpretar a história, como Paulo Evaristo Arnes também mandava os padres para Nicarágua. Veja o que deu a Nicarágua. Quem é que está sendo perseguido na Nicarágua? Pelos próprios sem vergonhas que a igreja apoiou. E eu acho que a CNBB deveria de pegar esses exemplos e trazer para o Brasil, trazer os bispos da Nicarágua para dar palestras aqui. Entendeu? Eu não estou falando mal da estrutura nem nada, mas eu acho que é uma realidade. Então, uma pessoa que é ignorante, ela é facilmente manipulada. Quando eu entrei para o seminário, que começou a filosofia e depois a teologia, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu aprendi que o terço é bom. Eu vi minhas tias rezar, minha mãe, eu rezava quando era pequeno. A Santa Missa, a devoção que essas pessoas tinham à Santa Missa. Aí os padres, não, isso aí é símbolo, uma bolachinha, né? Tem um padre, um coitado, né? Que ele disse, levanta a bolachinha, mas o que é isso? Como falou o bispo ontem, isso aí não é só heresia, é uma blasfêmia contra Cristo. Mas eles não são culpados, isso é fruto de uma engrenagem, como está nas universidades, esses ignorantes ainda, os jovens ignorantes. Hoje eu vi uma cena muito bonita, o pessoal com a bandeira do PT e tal, e faz o L agora, preço da picanha, do ovo, mas as pessoas são tão ignorantes que um criminoso está no governo, eles ficam batendo palma para um criminoso, né? Então tu tem que ter consciência, do que tu está vivendo, né? Então eu acredito que essa configuração, vamos voltar lá para o início, a configuração da nossa vida com Jesus, ela acontece na paixão e morte. A ressurreição é a nossa esperança. Nós estamos no ano da esperança, né? Estamos no ano da esperança. A nossa esperança é a nossa futura ressurreição, porque nós esperamos ressuscitar, né? E eu peço sempre o Espírito Santo e a Nossa Senhora a capacidade de fazer boas escolhas, porque a gente está sujeito ao erro, né? Então, eu acho que o momento histórico que nós vivemos é um momento de oração. Oração realmente é muito importante, a penitência e as obras de fraternidade e de amor. Não é uma pergunta, padre, mas é uma colocação, na verdade, pergunta ela assim, padre, fale um pouco sobre a liturgia nesse período da Quaresma. Sim. A liturgia nesse período da Quaresma, ela não celebramos, não cantamos o Glória, justamente, nem um Aleluia, por ser um momento para a gente refletir
refletir sobre essa, vamos dizer, noite escura que Jesus passou, né? Então, essa é a grande característica. E nós temos, na Semana Santa, uma grande riqueza. Temos a Missa do Santo Crisma, onde o bispo consagra os 3 óleos que vão ser usados durante o ano litúrgico, só durante aquele ano litúrgico até o próximo ano, depois eles são invalidados, tá? Temos a missa da Ceia do Senhor, que é justamente a recordação do grande mandamento do amor, unido à Eucaristia, no caso, né? Unido à Eucaristia. Depois nós temos a Sexta-feira Santa, o sacrário fica num lugar mais isolado, no caso, né? E fica escondida a Eucaristia na Sexta-feira Santa, dia de oração, de penitência, de rezar via sacra, de refletir sobre os mandamentos de Jesus, né? E depois a cerimônia das 3 horas, que é a da paixão e morte de Jesus, que a cruz é descoberta. É muito importante esse momento, se beija a cruz, e eu acho assim, a gente tem que trazer isso para a nossa vida, não é simplesmente um beijo que eu vou dar numa cruz, eu dou um beijo nos pés de Jesus, está sendo representado esse amor que eu quero viver para Jesus, né? E depois o Sábado Santo, que vai ser vai ser coroado com a bênção do fogo, novo fogo, o Círio Pascal, que vai entrar na igreja escurecida, porque ele é a luz, Cristo que penetra nas trevas, o incenso, que é a oração dos fiéis, o grande canto do Exultate, que nós devemos ler várias vezes esse canto, que esse canto ele é lindíssimo, esse hino, e ele vai mostrar o grande mistério da vinda de Cristo. Tá? Aí sim, você canta, faz as leituras, são várias leituras, e durante as leituras você canta o Glória. Depois de tanto tempo sem cantar o Glória, você canta o Glória, e você faz a missa totalmente solene, com todas as velas acesas, a igreja iluminada, e aí você faz a saudação da Páscoa, né? da passagem da vida para a morte, da morte para a vida. Vida essa que a gente está vivendo, que é uma da mortal, uma vida limitada, imortal, que é o que a gente... Então, acredito que, não sei se tem algum ponto específico que gostariam de saber, mas eu... A gente pode dizer assim que a liturgia do tempo quaresmal, mais esse da Semana Santa até a sexta, até o sábado, né, pelo menos até meio-dia, até 5 horas da tarde, é uma liturgia mais sóbria, Sóbria. Rica em sinais, em gestos, mas sóbria. Por exemplo, domingo nós vamos celebrar o domingo, nós chamamos da liturgia da alegria, né? Alegria. Gaudete. Sim. Que é Gaudete. Aproveitar. Na realidade, sábado à noite. Porque quem participa da vigília não tem necessidade de ir na missa do domingo da ressurreição. São 2 liturgias diferentes, mas a realidade que se celebra é a mesma, né? Então, sim. É lindíssimo isso. Eu sempre acho assim, a Semana Santa, e esse tempo da Quaresma, um tempo privilegiado assim, para a gente refletir, rezar, confessar. A gente atende muitas confissões nesse tempo também, e esse sacramento é muito importante, né? Não só agora na Quaresma, mas nós temos que ter uma certa frequência, né, desse sacramento aí. Quando nós fizemos a primeira live, padre, o senhor falava que a sua diocese estava aguardando o novo bispo. Exato. Né? Já tem
E o senhor ainda desenvolvia a função de exorcista oficial da diocese. Apesar de ter feito a divulgação, e depois eu lembrei, meu Deus, será? Mas o senhor continua com esse ministério? Continuo, porque o Dom Jorge, então, disse que ficava como estava, né? E, no caso, agora, eu não sabia, o bispo diocesano ele pode tirar o ministério, mas na vacância da diocese continua o exorcista com o ministério. Eu não sabia disso, porque é um cargo pastoral, vamos dizer assim, de urgência. Agora, o Sim. bispo tem toda a liberdade para dispensar o padre do ministério ou passar para mais um, mais dois, ou dizer, olha, se encerrou a sua carreira de exorcista, o senhor não tem mais licença, não, né? Mas o Dom Jorge não. Eu falei para ele pessoalmente que eu tinha essa missão, ele disse, continua como está. Pronto, então Na não houve nenhuma. diocese é só o senhor que é exorcista? Aqui da diocese, daqui da província eclesiástica, eu sou o único nomeado, porque nós temos a Arquidiocese de Pelotas não tem exorcista e a Diocese de Bagé também não tem. Então, aqui, praticamente dessa região aqui do Rio Grande do Sul, eu sou o único. Tem em Santa Maria, um outro padre que foi nomeado há muitos anos atrás, né? Mas Mas o senhor pode atender também nessa circunscrição ou só na sua diocese? só na minha diocese e com autorização do bispo diocesano de outra diocese. Ah, sim. Por exemplo, se o bispo, olha, eu peço que o senhor venha aqui, ele é o bispo, ele é o cabeça, né? Ele transmite. E também existe um exorcista para um caso, por exemplo, a um momento, o bispo pode dizer, olha, para essa pessoa aqui o senhor vai ser exorcista. E depois que terminou o exorcismo daquela pessoa, acabou a função do padre do ministério, esse de exorcista, né? Mas assim, normalmente o que eu faço, as pessoas vêm aqui, pessoas que querem realmente, ou eu encaminho para os exorcistas mais próximos, ou eu digo, olha, vai ter que vir aqui. Eu já tenho alguns casos de outras dioceses, pessoas vêm aqui e aí não há problema porque eu estou dentro do território. É Porque aí isso. não, a questão é o exorcista, não é a peça. Vocês podem vir dos Estados Unidos e ser atendido por mim aqui. Entendeu? Eu é que não posso sair. Se eu saio, já tenho que ter autorização. Né? Agora, não quer dizer que eu não vá rezar, fazer uma bênção para uma pessoa. Posso fazer uma oração espontânea, né? Mas o exorcismo como sacramental, ele é um sacramental previsto pelo rito, ele só pode ser feito com autorização do bispo local. Certo. Eu tenho um sobrinho que está num trabalho, uma ordem missionária, que o Santo Padre, o Papa Francisco, deu para eles exorcismo universal. Então, eles, no caso, eles como o exorcista de Roma, ele tem o exorcismo universal. Pode ir em qualquer diocese. E esses membros dessa ordem, a Ordem de Santo Elias, o Papa concedeu o privilégio para eles fazerem casamentos e batizados, exorcismo, qualquer sacramento, sem autorização do bispo diocesano, com validade. Sim. Porque eles vão para lugares muito difíceis, onde regiões que existe pouquíssimos cristãos, ou em lugar onde nenhum padre pisou nunca. Interessante. É. Era uma prática muito na época das missões, né? Na realidade,
a gente tem que ver uma coisa. Existe uma questão ordinária do demônio, são as tentações. A ação ordinária dos demônios é as tentações, que são as piores. Que a tentação, se tu consentir com a tentação, é desligado da graça de Deus, da graça santificante. A possessão, ela é um momento, vamos dizer, que uma pessoa que é muito fragilizada, vive chamando por Satanás, vamos dizer assim, por diversos motivos, ela acaba ficando possessa. Mas, moralmente falando, o possesso não comete pecado. Possesso não está em pecado, porque ele perde a ação do juízo dele. É a mesma coisa, por exemplo, que uma pessoa que perdeu as faculdades mentais, hoje temos muito caso de Alzheimer aí, não comete pecado. Se ela tiver inconsciente, né? Tem que estar consciente para que cometa uma falta grave, né? Então, o demônio quer nos desligar de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, e ele faz de tudo nesse sentido aí. Tanto que no período quaresmal, né, o primeiro domingo da quaresma, nós vemos essa questão da tentação, né, de demônio a Jesus no deserto. Exato. Já nos mostrou que é um campo de guerra, né, como assim dizer, o período da quaresma vai nos fortalecendo, nos treinando para esse combate também, combate espiritual. Combate espiritual. Então, padre, eu quero lhe agradecer, ótimo, né, pela disponibilidade. Já está um pouquinho tarde. Sim. Certeza o senhor tem as suas atividades aí amanhã cedo, né, na diocese. E hoje uma pessoa comentava comigo lá na escola, na verdade acho que, se eu não me engano, 3 funcionários nossos lá falavam isso com a gente, assim, professor, era bom o senhor convidar o padre para ele vir aqui com a gente. Não é? Quem sabe, né? Conversando. Aqui a gente está no extremo sul, né? Extremo sul. Não é só no Rio Grande do Sul, estamos no extremo sul. A diocese. A gente não sabe se aqui é a última diocese ou a primeira do Brasil, em termos geográficos, né? Então, mas quem sabe, né? Um dia a gente aparece aí. Então, vamos fazer uma oração, vou dar uma bênção para todos nós, pedindo que nós tenhamos uma santa e abençoada quaresma, né? Então, como esse é o assunto nosso, nós pedimos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, São Miguel Arcanjo, Padre Pio de Pietrelcina, que essa bênção atinja todos nós, as nossas famílias, todos aqueles que precisam no momento dessa bênção, dessa graça. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, muita paz, e a gente não se vê, uma feliz e santa Páscoa também. Tá bom? Santa Páscoa, Padre. Deus abençoe também. Grande abraço. Amém. Então, nossa gratidão ao Padre Giribone por nos ajudar a refletir um pouco sobre a quaresma. Acabamos entrando também em outros temas interessantes da nossa vida cristã. E a você que tem nos acompanhado, você que também vai acompanhar depois, né, assistir a live, que Deus nos abençoe e nos proporcione uma santa quaresma para bem celebrarmos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. Deus abençoe, paz e bem. Tchau, tchau.